Olá, seja muito bem-vindo à Igreja Adventista Central de Governador Valadares. A programação já vai começar, mas antes preciso te dizer algumas coisinhas. A primeira é que estamos muito felizes em ter você aqui conosco. A segunda é que, como igreja, somos o corpo de Cristo. Adorando nos lares, no templo ou em qualquer outro lugar, estamos imprimindo as digitais do Criador em nós. Somos um povo que se levanta na tribulação e louva o nome de Deus, porque sabe, apesar de tudo, que Ele nunca nos abandonou. Somos os que ficaram, os que escolheram, os que choraram e sofreram, e os que um dia herdarão o reino dos céus, sem mais lágrimas, mais morte ou mais dor. Nós somos os que escolhemos acreditar num amanhã de vitória ao lado de Jesus. Por que você não experimenta viver isso com a gente? Acesse nossas redes sociais e confira os horários das nossas programações. Esperamos te ver aqui mais vezes. Agora prepare-se para um momento de encontro com o Criador. Igreja Adventista Central de GV, uma comunidade de fé e esperança. Boa noite! Esse é o culto da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Seja bem-vindo para mais uma transmissão. Durante os últimos 4 meses, nós estamos apresentando aqui no YouTube os nossos cultos de domingo. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui embaixo, compartilhe com seus amigos e familiares. Além do YouTube, nós também estamos presentes no Facebook e Instagram. Nos acompanhem lá em nossos conteúdos exclusivos. Durante os últimos meses, temos falado aqui do aplicativo 7Me. Nele, você pode acessar vários conteúdos exclusivos da Igreja Adventista e também depositar o seu dízimo e sua oferta. Mas hoje, vamos falar de um tópico especial, que é o extrato e a transparência. No extrato, você consegue ver os seus últimos depósitos para a igreja em um ano e também a transparência, onde o seu dinheiro está sendo investido para a obra. Para mais informações e acessar o aplicativo, basta apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui na sua tela. Na semana passada, você conferiu um pouquinho da história da Tiomira, no quadro Testemunhos. Se você também quiser participar, entre em contato com a nossa equipe. Vamos acompanhar a história de hoje? Boa noite, que bom saber que você está acompanhando aqui a nossa transmissão, mais um culto aqui da nossa Igreja Central de Governador Valadares. E é um prazer também compartilhar com você uma série especial de testemunhos que a gente tem feito. A gente começou, na verdade, no último domingo, na última semana. E hoje, com muita alegria, que a gente está recebendo a irmã Rita. Ela vai dividir conosco um pouquinho do testemunho dela, um pouquinho da história dela. E a gente vai destacar alguns episódios sobre a história dela com a missão. Então a gente começa já agradecendo por ter aceitado conversar com a gente, por aceitar também dividir um pouquinho dessa experiência com os nossos amigos, com os nossos irmãos que estão assistindo a nossa programação. Eu vou dar uma introduçãozinha bem rápida aqui sobre a vida dela, para destacar alguns pontos importantes sobre o seu testemunho. Você é natural daqui de Minas mesmo, né? De Novo Horizonte, município de Ataleia. E você foi criada aqui até casar e ir para o Rio de Janeiro. Então você casou e ficou por lá durante um bom tempo, né? Aproximadamente 13 anos. E a minha primeira pergunta para você é como que foi para você esse comecinho na área missionária? Você acabou conhecendo a igreja, teve a influência de algumas pessoas em um certo momento conturbado ali da sua vida, tomou a decisão de ser batizada, mas já começou muito motivada também a levar outras pessoas a esse mesmo caminho, a essa mesma decisão. Então, assim, hoje a gente já olha para a sua história, a gente já olha para a sua vida missionária, e eu tenho certeza que muitas pessoas até se inspiram nisso, mas eu queria saber de você, se você lembra, qual foi a primeira pessoa que você levou ao batismo? Você consegue dividir conosco como que foi esse começo missionário para você? Oxalá que eu seja realmente uma inspiração, né? Bem, eu morava no Rio e a minha irmã foi passear lá no Rio, foi lá na minha casa. Enquanto nós íamos dar mamar aos nossos bebês, que era meu filho Rainer e a filha dela, Max Leida, e ali era um momento único. Ela fazia uma oração, ela dava o mamar para o meu filho e eu dava mamadeira para a filha dela. Então ali ela começou a falar para mim que ela estava numa igreja muito boa,
Uma igreja que falava muito de Jesus, da volta de Jesus e do amor de Jesus. E aquilo me encheu de alegria. Eu estava precisando muito ouvir falar de amor, falar de Deus. E daí a minha irmã foi embora, veio embora. Ela morava em Belo Horizonte na época. E ela falou: Rita, continue com a sua fé firme em Deus. Eu falei: como? Você que falou desse amor para mim, dessa fé para mim, e agora você está indo embora? Como? Fiquei muito triste. Ela falou: não, Rita, eu não vou estar aqui para falar do amor de Jesus para você, mas veja bem, eu estou deixando a minha Bíblia para você, e muito mais do que eu, Rita, Deus vai falar com você através da palavra dele. E a Bíblia da minha irmã era uma Bíblia bem velha, não tinha capa, e muitas páginas. E essa Bíblia eu estudei ela por longos anos, escondido, assim às 2h da manhã. A hora que eu percebi que ele estava no mais profundo sono, eu subi o terraço, ia lá pro terraço, pegava a minha Bíblia escondida debaixo de alguns sacos de cimento, alguma coisa ali, eu ia ler. E eu, assim, bem antes eu sonhava que Jesus estava voltando, certo? E ali dentro de mim foi despertando um desejo de pertencer, de ser membro de uma igreja e falar, anunciar, gritar, falar do amor de Jesus. E mesmo assim eu já falava, os textos que eu lia, eu me lembro, o primeiro texto que eu li na Bíblia, Salmo 51, verso 10, cria em mim, ó Deus, o Espírito. Enfim, quando eu conversar com alguém, eu dizia: olha, hoje eu li a palavra. Hoje eu não falava que eu li, porque de repente ele podia ouvir. Hoje eu ouvi assim no rádio, um texto assim, mas me fez tão bem. E ok, o tempo foi passando, situações foram acontecendo, o casamento muito conturbado, até que um dia eu resolvi ir na igreja da minha irmã. E então você foi à igreja, mas já tinha começado a estudar por conta própria, mas agora sentiu o desejo. E você, conversando comigo um pouco antes, também destacou que você ficou impressionada ali com algumas mensagens, a forma como foi recebida. E como que foi para você, então, esse processo de tomei a decisão, mas agora eu sei que eu também tenho um papel a desempenhar aqui dentro. Como que foi para você? A primeira vez que eu saí à igreja, que eu fui à igreja adventista, eu disse para Deus, e essa era a minha oração, mesmo antes da minha irmã me dar a Bíblia, e mais a mim, depois que eu entrei na Bíblia, eu comecei a orar e pedir a Deus: Senhor, faça de mim um instrumento seu para falar do Senhor para as pessoas. E quando eu me batizei, o que não foi assim, ia ter um batismo, né? E eles sempre adiando, porque eu não tinha recebido estudo bíblico, sendo que eu já tinha levado 5 ao batismo. Aí teve 5 pessoas nesse período de aproximadamente 3 meses. Aí teve um batismo lá e eu falei assim: não. Fui lá nos fundos, arrumei um roupão, me vesti e fui e me batizei. E um pouco tempo depois, eu vim embora para aqui, para Minas. Você retornou, e aí você teve uma história também sendo obreira. E aí entra a minha segunda pergunta, porque você já tinha tido esse conhecimento, esse contato inicial, tanto com a igreja, com os membros, com as verdades, doutrinas bíblicas. Então você já tinha um certo conhecimento retornando aqui para Minas. Você iniciou também uma rotina como obreira, mas eu sei que isso para você foi muito mais do que um trabalho, porque até hoje a gente olha e percebe a sua influência. E eu queria saber o que você destaca da sua vida como obreira. Eu sei que isso não é uma história que acaba, não é um momento que acaba, para você é um momento contínuo isso, porque a gente percebe que é um chamado realmente. O que você destaca desse período e de como que até hoje você se sente motivada em realmente levar outras pessoas aos pés de Jesus? O que eu destaco mesmo é a escola de recuperação. Aqui em Valadares. Aqui na igreja, numa das salas onde hoje funciona a classe Raízes. Foram 16 anos consecutivos. Ali eu vi milagres acontecendo. Homens e mulheres
sendo salvos, libertos das garras do diabo. Por quanto tempo essa classe funcionou? Dr. Cordeiro trabalhou aqui por 26 anos. Então, tinha a classe de recuperação toda sexta-feira à noite. Falávamos do malefício do álcool no organismo, do cigarro e as demais drogas. Aí depois, demos início ao curso Como Deixar de Fumar, que o primeiro curso Como Deixar de Fumar aqui na cidade foi no ETIT. Que já é um projeto tradicional aqui da nossa igreja. E daí passou a funcionar no Minas Clube. Então, hoje, pela graça e pelo poder de Deus, todas as igrejas adventistas têm membros batizados que antes viviam nas garras do diabo, como uma bolinha de ping-pong, sendo usado como um instrumento do mal, e hoje são homens e mulheres convertidos pelo poder de Deus. E assim eu tenho pessoas que eu fiquei conhecendo aqui, foram embora, e não só pessoas que se tornaram cristãos, mas eu diria pessoas do último degrau da sociedade, certo? Enfim. Foram muitas pessoas alcançadas e foram projetos voltados para diferentes públicos. Então é interessante isso, vocês enxergaram além, né? Isso. Então, assim, o que eu sempre entendi, que a oração e o trabalho missionário são irmãos gêmeos. E que a oração e o trabalho missionário são poderosíssimos, mas que para isto é coisas que não acontecem por um acaso, no estralar de dedo. Você precisa de ter uma comunhão íntima com Deus. Você tem que ter uma vida consagrada. Você tem que estar aos pés da cruz, aos pés de Jesus Cristo, todos os dias, sentindo a sua total pequenez e pedindo a Ele compaixão e misericórdia da sua vida, para te fazer um instrumento nas mãos dEle para ganhar almas para o reino e a glória dEle. E eu gostaria muito que Deus me usasse poderosamente, fizesse de mim realmente um instrumento valoroso na causa dele, para ganhar muitas almas, porque é isso que verdadeiramente traz felicidade para o cristão, certo? Nos faz realmente nos sentir cristãos, e eu quero me sentir isso plenamente, sendo mais usada por Deus. A gente ouvindo esse relato, a gente é tocado também porque não é um trabalho, como eu falei anteriormente, não é um trabalho que tem uma data de validade. A nossa data de validade é a volta de Jesus, é o nosso objetivo, é o nosso propósito. Então, a gente espera que através desse testemunho, muitas pessoas aqui na igreja já conhecem, mas quem sabe alguém que está assistindo pela primeira vez, que está acompanhando pela primeira vez aqui o nosso canal, se depara com uma história como essa e também se sente motivado a falar do amor de Jesus para outras pessoas. Eu queria agradecer, então, a senhora por ter tido essa conversa com a gente, e para dizer que você que está aí acompanhando o nosso culto, se você também deseja que a sua história seja um destaque aqui, se você deseja que outras pessoas conheçam um pouco do seu relato, você pode entrar em contato aqui com a equipe de comunicação para que a gente também leve a sua história, leve o seu testemunho a outras pessoas. A gente segue então com o nosso culto. Mais uma vez a gente tem a oportunidade aí de ter um momento com Deus através da Bíblia, através dos louvores. Olá, igreja, boa noite. Que bom que estamos juntos para esse momento de reflexão. Antes da nossa oração, eu queria compartilhar um pensamento e algumas citações bíblicas com você e sua família. O primeiro verso está em Tiago 1,17, diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode haver variação ou sombra de mudança. Pense em Deus como um pai que sabe o que é melhor para os seus filhos. Deus não é o causador do sofrimento e das injustiças desse mundo. Pensando nisso, eu me lembro também de uma rápida citação do livro de Mateus. Você deve se lembrar, diz mais ou menos assim: que pai, tendo um filho que lhe pede pão, lhe dá pedra? Ou pedindo peixe, lhe dá uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis cuidar de seus filhos, quanto mais o Deus que estás nos céus lhe dará bênçãos a todo aquele que lhe pede. Deus sabe o que é melhor para você, para mim e para todos os seus filhos. Se a resposta para a sua oração, para o seu pedido for não, aceite. Esse não é o melhor para você nesse momento. Talvez Deus lhe conceda os seus pedidos, porque é o melhor. Ou então você vai ter que esperar até a bênção chegar até a sua casa.
Eu queria, antes dessa oração, lembrar a você que Deus não é parcial na distribuição das bênçãos. Ele não escolhe a quem abençoar ou não. Aceite o momento de Deus, espere nele, porque Ele sempre tem as melhores respostas. Existe uma última citação que eu vou dar para você, no livro Ciência do Bom Viver, parafraseando a escritora, é mais ou menos assim: se eu soubesse o fim desde o princípio, eu tomaria as mesmas decisões de Deus. Você pode encontrar essa citação mais explicada e mais aprofundada no livro Ciência do Bom Viver, mas eu tenho a certeza que se nós tivéssemos o poder de prever o futuro ou de saber as consequências reais das nossas escolhas, escolheríamos da mesma maneira que Deus escolhe para nós. Vamos orar? Senhor nosso Deus, muito obrigado porque o Senhor está no controle da vida dessa igreja. Abençoe essa família que está assistindo esse culto e que todos nós possamos permitir que o Senhor tome as nossas decisões, escolha os nossos caminhos e guie, direcione os nossos passos. Damos autoridade da nossa vida à sua vontade, porque nós sabemos que ela é a melhor. Continue conosco nesse culto, em nome de Jesus. Amém. E dando sequência ao nosso programa, vamos ficar agora com um momento de adoração através da música. Prepare a sua família, porque daqui a pouquinho vamos ter a mensagem bíblica apresentada também pelo pastor David Soares. Às vezes parece que ser um cristão não é fácil em meio à escuridão. Ainda mais se eu pensar que não é minha luz, mas a união com Deus que o brilho produz. E às vezes parece difícil entender que o cristão é exemplo mesmo sem o querer. E por isso mesmo eu preciso orar para que Deus me ilumine e assim eu possa brilhar. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Às vezes eu temo que vou fracassar, pois eu sei que errei, continuo a errar. Mas se a minha luz parece extinguir-se, meu Deus, me dá força pra prosseguir. Não importa o quanto eu tente me esforçar, eu só posso vencer se Ele me ajudar. E quando percebo meu esforço é vão, o que devo fazer é segurar sua mão. Senhor, eu quero brilhar por ti quando o mundo se apagar. Eu quero que através da minha vida alguém possa te enxergar. Faze com que mesmo sem palavras eu fale do teu amor. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for. Eu quero brilhar por ti, brilhar onde quer que for.
Muito boa noite a você que está nos acompanhando. Esta é mais uma transmissão do nosso culto aqui da Igreja Adventista Central de Governador Valadares. Obrigado por estar conosco e eu tenho certeza que você já se inscreveu no nosso canal, não é mesmo? O quê? Você não se inscreveu ainda? Você ainda não é inscrito no canal da Igreja Central? Vai agora aí, clica no botão inscrever-se, clica no nosso sininho, dá um gostei inclusive aqui, marca ali um curtir e nos ajude a tornar esse canal ainda mais acessível para muitas pessoas. Estamos compartilhando a mensagem de esperança no Senhor Jesus. Eu espero que a bênção do Senhor, que a paz do Senhor esteja aí com você, espero que todos estejam bem. E se alguém estiver passando alguma necessidade, olhe bem, estou falando para os membros aqui de minha igreja, se alguém está passando alguma necessidade, não hesite em conversar conosco, não hesite em falar conosco, tá legal? Estamos aqui para ser o seu suporte, a sua ajuda. Aqui é a sua casa, nós somos a sua família. E inclusive, como eu já falei semana passada, estamos transmitindo aqui da igreja para que você possa matar um pouquinho da saudade do seu lugar. Aqui é o seu lugar e nós estamos com saudade de você e esperando que essa crise termine logo, para que muito em breve todos nós possamos estar aqui juntos celebrando o nome de nosso Deus. Quero compartilhar contigo hoje um texto que é um pouco curioso. A Bíblia possui vários gêneros literários. Estamos mais acostumados com as narrativas e as poesias, mas dentro dos escritos dos profetas, em algum momento, eles se utilizaram de alguns outros recursos da linguagem para transmitir a sua mensagem. No caso do texto a qual vamos meditar hoje, é um texto que usa um pouquinho de humor e sarcasmo. Você sabia que a Bíblia contém humor e sarcasmo? A gente tem essa ideia do humor como sendo algo muitas vezes irreverente, pejorativo. No contexto do pensamento hebraico, o humor também era usado para transmitir conceitos de sabedoria, tanto humor quanto sarcasmo. Até no Novo Testamento, em algumas falas de Jesus, é observado isso. Não é um desrespeito, era só uma forma, às vezes, de baixar a guarda das pessoas para comunicar uma mensagem importantíssima. E este é o caso aqui do texto de Jeremias, a qual vamos meditar. Abra sua Bíblia, Jeremias, capítulo 10. Vamos ler aqui do verso 3 até o verso 6. A palavra de Deus diz assim: porque os costumes dos povos são vaidade, pois cortam do bosque um madeiro, obra das mãos do artífice com machado. Com prata e ouro o enfeitam, com pregos e martelos o fixam, para que não oscile. Os ídolos são como um espantalho em pepinal, e não podem falar. Necessitam de quem os leve, porquanto não podem andar. Não tenhas receio deles, pois não podem fazer mal, e não está neles o fazer o bem. Ninguém há semelhante a ti, ó Senhor. Tu és grande, e grande é o poder do teu nome. Nesse texto aqui do profeta Jeremias, ele está fazendo uma admoestação ao povo, uma advertência, sobre comparando a um costume que havia nas nações vizinhas a Israel. Você sabe muito bem, já deve ter visto isso em outros momentos da palavra de Deus, que Israel sempre foi influenciada pelas religiões pagãs que haviam em seu entorno. Religiões que eram politeístas, adoravam um panteão de deuses. E por assim ser, também tinham o costume da fabricação de ídolos, de imagens a esses deuses. Dentro da própria religião de Israel, vez ou outra, apesar da proibição de Deus, eles faziam isso também. Encontramos algumas histórias de pessoas que ou trouxeram ídolos de outras terras, de outros lugares, ou até mesmo como foi na saída do Egito, enquanto esperavam o retorno de Moisés e até imaginaram que ele tinha morrido, onde eles construíram aquele bezerro de ouro para adorá-lo, dizendo que foi o bezerro que os tirou da terra do Egito. Essa cultura da fabricação de ídolos era um tanto quanto comum. E até hoje isso permanece. É uma tentativa falha do ser humano de tentar tornar mais real, mais físico, aquilo que está no campo da fé, aquilo que é invisível. Jeremias faz uma demonstração contra esses ídolos. E ele diz aqui o seguinte: esses ídolos são semelhantes a um espantalho num pepinal. Uma expressão interessante, como eu falei, o texto ele usa um pouquinho de humor. Você já viu um espantalho? Você já passou em alguma plantação e viu ali
algum tipo de espantalho, aquele boneco que é feito para espantar os pássaros, para tentar afastar os pássaros da plantação? Não podem andar, não fazem nada, tem pouca utilidade, na verdade. Às vezes até assustam alguns, mas não são nada demais. Jeremias compara os ídolos a esses espantalhos, porque ele diz, são feitos de nada. Apenas uma madeira que foi cortada, uma pedra que foi talhada, precisam ser carregados, precisam ser levados de um lugar para o outro, não têm vontade, não veem, não enxergam, não possuem vida. Então aqui, Jeremias está nos fazendo uma admoestação para não seguirmos a esses ídolos, para não fabricarmos esses ídolos e tampouco para temermos esses ídolos. Afinal, não passam de madeira ou de pedra. Mas você pode estar se perguntando, por que é que eu estou trazendo esta mensagem hoje? Afinal, a nossa igreja não tem essa prática. E eu sei que eu falo para muitas pessoas, a maioria que estão assistindo aqui também não tem, pode ser que um ou outro tenha, e por favor não se ofenda com isso, estou apenas lendo o que a palavra de Deus diz. Qual o sentido de trazer essa mensagem hoje? É verdade, ninguém aqui está construindo um ídolo de madeira, de ferro, de pedra, seja lá o que for, para colocar em nossas casas. Mas a ideia por trás desse texto, ou o princípio que esse texto nos traz, pode nos ensinar algo muito interessante. Qual o problema com os ídolos? Qual o problema quando o povo tinha aquela cultura de construir essas imagens, esses ídolos que eram colocados nas casas? Por que Deus proibia tanto isso? Deus sabia que ao povo praticar esse tipo de fabricação, esse tipo de adoração, eles estavam desviando a sua fé do verdadeiro Deus. Deus, segundo a Bíblia, é um Deus que é acessível pela fé. Nós alcançamos o Senhor em nossas casas ou mesmo na igreja, não porque estamos vendo algo, porque estamos tocando algo, tampouco porque estamos sentindo algo. Nós alcançamos Deus pela fé. Só que a nossa tendência é tentar tornar mais visível, tornar mais real, ter algo em que nós podemos tocar, apalpar, sentir. E com isso desviamos nossa atenção do Senhor. Os ídolos tinham esse problema. Tiravam o foco do povo para o verdadeiro Deus, levando o povo a adorar deuses falsos. Em nosso tempo, também podemos estar adorando alguns deuses falsos, alguns deuses que não são de verdade. Já parou para pensar nisso? E quando eu falo isso, não me refiro a deuses pagãos, a deuses de barro ou de ferro. Estou me referindo a qualquer coisa que possa estar ocupando o lugar de Deus na sua vida, na minha vida. É verdade. Qualquer coisa que entrar no lugar de Deus, que ocupar o lugar do Senhor, é um ídolo. E como qualquer tipo de ídolo, não passa de um espantalho no pepinal. Partindo então do pressuposto de que um ídolo pode ser qualquer coisa que tome o lugar de Deus, vamos avaliar um pouquinho nossa vida para tentar enxergar aonde nós estamos depositando a nossa confiança, a nossa fé, a nossa certeza, ao invés de colocar no Senhor. Se a gente olhar a vida das pessoas, poderíamos encontrar várias coisas que estão tomando o lugar de Deus. O dinheiro, outras pessoas, alguma paixão. Mas eu não queria focar muito nisso. Eu queria, nesse momento, focar em algo chamado ego. É isso mesmo, focar em você. Nós, às vezes, nos tornamos os nossos próprios ídolos. Como assim? Confiamos muito em nossa força, confiamos em nossas habilidades, confiamos em nossas capacidades e, com isso, desviamos nossa fé em Deus. Colocamos mais naquilo do que nós podemos fazer. Então, vamos dar um exemplo. Quando vem uma tentação, eu digo, não, eu não vou cair, porque eu sou forte para vencer. Eu não vou cair em algo assim, eu não vou ceder. Eu sei a verdade, eu conheço. Eu sei o que é certo, eu sei o que é errado. Eu vou fazer o certo. E isso é um tremendo problema. O próprio apóstolo Paulo, ele diz, eu quero fazer o bem e não faço, acaba fazendo o mal que não quero. Se um cara como o apóstolo Paulo tinha bem noção de que ele não podia confiar em si mesmo, isso mostra que nós também não podemos. Às vezes,
nós estamos sendo os nossos próprios deuses, nos puxando para um patamar muito acima de quem realmente somos. E ao invés de confiar no Senhor, ao invés de reconhecer a nossa condição caída, a nossa condição como pecadores, que precisamos desesperadamente da graça de Deus, da ajuda do Senhor, e que por assim ser, precisamos depender de Deus, queremos ser independentes. Esta é, na verdade, a luta de todo ser humano ao longo de sua vida, provar a sua independência. Provar que não precisa de ninguém e não precisa de nada. Afinal, é muito mais fácil, alguns pensam, viver por si mesmo do que ter que pedir a ajuda de outros. É o orgulho, é o ego, e isso pode ser um terrível ídolo, um terrível Deus falso em nossa vida, que está tirando nossa concentração, está tirando nossas forças, está tirando nossa atenção do verdadeiro Deus. E o nosso ego não passa de mais um espantalho no meio de um pepinal, sem força, sem vida, sem capacidade de resolver o verdadeiro problema. É mais uma palhaçada. Nos fingimos de palhaços nessa luta, nessa guerra, onde achamos que somos fortes e não somos nada. Mas, ao mesmo tempo que um ego inflado, ele pode se tornar um ídolo, uma pessoa que tem uma terrível dificuldade de confiar em si mesma, ou uma valorização gigantesca das suas quedas, das suas falhas, dos seus problemas, também pode colocar nisso o seu Deus. Como assim? Existem pessoas que olham tanto para as coisas que não conseguem fazer, olham tanto para as suas quedas, para os seus pecados, que por causa disso acreditam que não conseguem mais confiar em Deus ou não são dignas do amor e do perdão de Deus. Para ilustrar isso aqui, eu vou contar uma história. Certa vez, nessas conversas pastorais, nesses atendimentos que fazemos, estava conversando com uma pessoa na qual ela dizia que não acreditava no perdão de Deus. Como eu falei, alguns não conseguem mais acreditar nisso. E por mais que ela orasse, por mais que ela pedisse, e ela não me contou o que ela fez, não sei quão grave era, e também não quis saber porque não era o ponto, não era a questão interessante. Mas ela dizia que ela não conseguia confiar ou acreditar que Deus poderia perdoá-la, poderia salvá-la. E naquela conversa, argumentando, ouvindo, aconselhando, deu para perceber uma coisa: o problema não estava em ela desacreditar do perdão divino. Acontece que ela olhava demais para o seu erro, para a sua falha, e ela não conseguia se perdoar. E por não conseguir se perdoar, ela não conseguia acreditar que Deus a perdoaria. É o que eu acabei de falar. Algumas pessoas estão tão presas no seu erro, estão tão presas na sua falha, na sua falta de autoestima, que isso se tornou um ídolo também. Pode parecer estranho alguém adorar seus erros, é um processo até meio inconsciente, mas ficamos presos a eles, ficamos tão fixados na nossa falta de capacidade, de habilidade, na nossa queda, na nossa falha, que não conseguimos enxergar algum valor em nós. E, por consequência, não conseguimos enxergar o valor que Deus vê em nós. Não nos perdoamos, não nos aceitamos, e assim também não aceitamos o que Deus está nos concedendo, o que Deus está nos dando. A queda, a falha, o problema também pode se tornar um ídolo, também pode se tornar um Deus falso, que irá tirar da nossa visão, que irá tirar da nossa mente o verdadeiro Deus. Eu poderia me delongar aqui e encontrar muitas outras aplicações para um texto como esse. Mas eu acho que você já até entendeu a ideia, não é? Você já conseguiu perceber que eu estou mostrando que, independente do que seja, qualquer coisa que entrar no lugar de Deus, que tirar o foco de Deus, é um ídolo. Inclusive nós. Inclusive eu mesmo posso ser o meu ídolo. E carece uma reflexão,
carece a gente pensar um pouquinho, a gente olhar para a nossa vida e tentar enxergar o que pode estar tomando o lugar do Senhor. Mas, independente do que seja, eu queria agora que você voltasse comigo ao que Jeremias está dizendo no texto, quando ele fala que esses ídolos não podem falar, não podem andar, precisam ser carregados, portanto, de um lado para o outro, não têm poder, não conseguem gerar nada, não conseguem produzir nada, e tampouco precisamos temê-los, pois não passam de nada. Sendo assim, às vezes, aquilo em que estamos colocando nossa confiança, ou aquilo que está nos tirando o foco do Senhor, é justamente algo que vai passar, e precisamos ter isso em mente. Tudo que existe nesse mundo é passageiro, não é concreto, não vai durar para sempre. Às vezes não passa de uma ilusão. É verdade. Se o ídolo está ligado ao seu pensamento, ao seu ego, muitas vezes é puramente uma ilusão que nós temos. E por ser uma ilusão, como se fosse um sonho, uma hora ele desaparece. Uma hora as bases onde estamos colocando nossa vida, elas vão desaparecer. E assim sendo, o que será de você quando esse seu ídolo ruir? E na verdade, é isso que Jeremias está tentando dizer. A proibição de Deus aos ídolos, a ineficácia dos ídolos, é justamente porque todos eles desaparecerão. Como qualquer outra coisa dessa vida, tudo em algum momento irá ruir, irá desaparecer. Por isso, nossa confiança precisa estar no lugar certo. E qual é o lugar certo? Eu acho que você já sabe a resposta, não é? Mas ainda assim, vamos deixar que a Bíblia fale, vamos deixar Deus falar conosco. Continuando o texto de Jeremias, capítulo 10, vamos ler o verso 10 e o 11. Mas o Senhor é verdadeiramente Deus. Ele é o Deus vivo e o Rei eterno. Do seu furor treme a terra, e as nações não podem suportar a sua indignação. Assim lhes direis: os deuses que não fizeram os céus e a terra desaparecerão da terra e de debaixo destes céus. Todos esses falsos deuses que o ser humano criou, inventou, nos quais colocou sua fé, tudo isso vai desaparecer, mas o verdadeiro Deus é eterno. Eu me lembro, para concluir, daquela parábola que Jesus contou, não vamos ler, apenas citar, ao falar de dois homens que foram construir a sua casa. E ambos construíram lindas casas, perfeitas, confortáveis, local para se chamar de lar. No entanto, havia uma diferença básica entre aquelas duas casas. Uma fora construída na areia e a outra fora construída sobre a rocha. As casas poderiam ser muito parecidas, abrigavam da mesma forma, traziam conforto da mesma forma, mas a diferença estava na base, aonde elas foram construídas. Uma sobre a areia. E você já mexeu com areia, eu imagino. Talvez, quando criança, quando ia à praia, ficava brincando na areia, ou num parquinho, ficava ali cavando, fazendo algum buraco. A areia é muito frágil. Você mexe nela de forma muito fácil. Você cava com a mão, o vento carrega. Na história de Jesus, a casa daquele homem caiu, porque conforme vieram as intempéries, a areia foi se movendo e a base da casa desapareceu, fazendo com que assim tudo viesse à ruína. Já a casa na rocha, pela segurança que a rocha traz, ficou segura. Onde você está construindo a sua fé, a sua vida? Em ídolos, que são como areia, que vão ruir, que vão desaparecer? Ou está construindo a sua fé no Senhor? Em qualquer outra coisa que você basear a sua vida que não seja Deus, não é seguro, porque as circunstâncias da vida são inconstantes. A qualquer momento pode mudar. Uma simples ligação, uma simples mensagem que possa chegar no seu celular é suficiente para mudar a sua vida de cabeça para baixo.
Mas Deus, a Bíblia diz que em Deus não há sombra nem variação de mudança. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre será. Por isso, deixe todos os ídolos de lado para confiar unicamente naquele que te ama de verdade, naquele que moveu céus e terra para te buscar, naquele que deixa suas 99 ovelhas para ir atrás da ovelha perdida, porque ela é importantíssima para ele. Não confie em promessas de seres humanos, não confie em promessas que vêm do dinheiro, que vêm do trabalho, que vêm da carreira, que vêm do sucesso, que vêm da fama. Não confie nem em você mesmo. Confie apenas no Deus que te ama de uma maneira indescritível, de uma maneira que podemos até dizer ousada. Aquele Deus que negou tudo, aquele Deus que deixou tudo para ser o seu Salvador. Ele é o verdadeiro Deus, Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa vida, da nossa confiança. Coloque a sua vida nas mãos desse Deus. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Traz luz para a sombra, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala montanhas pra me encontrar.
derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. O amor de Deus por nós é indescritível. Por isso, vale a pena viver uma vida adorando unicamente ao grande e verdadeiro Deus. Entregue sua vida agora a Ele. Ore comigo e coloque mais uma vez sua vida nas mãos do Senhor. Querido Pai, se há agora alguma coisa que tem tomado o teu lugar, aquele lugar que pertence só a Ti em nossa vida, seja lá o que for ou qual for o ídolo que nós construímos, que ele seja destruído agora pelo poder do nome do Senhor Jesus. E que assim nossa vida seja depositada completamente nas Tuas mãos, Senhor. Nossa vida pertence a Ti e queremos ser somente Teus. Por isso, remove tudo que está errado, remove tudo que está fora do lugar e nos coloca no Teu rumo, na Tua direção. Em nome de Jesus nós Te pedimos. Amém. Foi uma honra poder falar para você mais uma vez. Obrigado por estar conosco e não se esqueça, se for possível, compartilhe com os seus amigos, com os seus familiares. Que Deus te abençoe e que a sua semana seja uma semana abençoada pelo Senhor. Graça e paz do Senhor Jesus. Chegamos ao fim de mais uma transmissão. Foi um prazer ter você aqui conosco. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal no YouTube, além de nos acompanhar nas redes sociais, como Facebook e Instagram. Não se esqueça do nosso próximo encontro na quarta-feira, às 7h30, nesse mesmo canal. Até lá!